Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando o livro de Levíticos. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos estudando ainda a consagração dos sacerdotes do capítulo 8 até o capítulo 10. Vamos lá? A palavra de Deus continua com a iniciação ou o início do ministério de Arão. Arão então sacrifica um bezerro de 2 anos, sem defeito, como oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Então, vejam, até agora quem fez os sacrifícios era Moisés. Então Arão começa o seu ministério fazendo estes 2 sacrifícios. Esse era o início dele, foram os primeiros animais que Arão sacrificou. Foram os primeiros animais sacrificados pelos sacerdotes. Para a congregação, ele sacrificou um bezerro e um cordeiro menos de 1 ano, né? Um cordeiro menos de 1 ano. E agora o povo já poderia trazer os animais, porque as ofertas já começariam a ser trazidas e todo o ritual do templo, no caso aqui do tabernáculo e depois do templo, já iniciaram. Então o povo já podia trazer os animais para o sacrifício, oferecer os seus manjares com azeite, etc. Bom, eles estavam ainda no deserto. Isso significa dizer que as ofertas não eram tão vultosas, as ofertas eram modestas. Eles não tinham entrado na terra, então os seus recursos eram mais limitados. E eles poderiam trazer as ofertas porque Deus disse que ele iria revelar a sua glória neste momento de consagração inicial. Então, por toda esta cerimônia de consagração, por todas essas ofertas, Deus deveria manifestar que ele estava aprovando todas elas. E era isso que ele ia fazer daqui a pouco. Bom, Arão então fez todo o cerimonial. O que ele fez? Ele sacrificou o animal, ele untou os chifres do altar com sangue, derramou o resto na base do altar, queimou os pedaços de carne e de couro, né, alguns deles, lá fora do arraial, queimou outros pedaços, mais gordura, mais cabeça, mais entranhas lavadas e junto com as pernas lavadas no altar, ou seja, ele fez certinho, o que tinha que ser feito dentro foi feito dentro, o que tinha que ser feito fora foi feito fora. Apresentou e imolou o bode, sacrificou, né, o que era necessário, fez o ritual para os sacrifícios pacíficos, imolando e aspargindo o sangue no altar. Importante, meu amado, é que você entenda o seguinte: existe uma ordem nos sacrifícios. Primeiro se faz oferta pelo pecado. Por quê? Para a purificação. Porque se não houver purificação, as pessoas, né, e o que vem depois não é aceito pelo Senhor. Então, no primeiro momento, se faz uma oferta pelo pecado. Se o amado lembra da oração que o Senhor nos ensinou. A primeira coisa que se faz é pedir perdão. Perdoa os nossos pecados. E depois vem todo o resto. O que vem todo o resto? Depois os manjares e os holocaustos, entregando a vida e a obra das pessoas ofertantes para Deus, por conta da misericórdia de Deus, e daí vem a oferta pacífica, que é representativa aqui de uma comunhão. Então, só depois de purificar, só depois de entregar a vida e a obra que nós temos, é que nós podemos ter uma refeição comum, ou seja, que nós podemos ter uma comunhão
com Deus. O ministério de Arão, então, continua. Ele vai invocar as bênçãos de Deus. Veja, ele já fez todo esse ritual, agora ele pode pedir para que Deus abençoe o povo. Então ele pede a bênção do povo, né? Ele pede aqui porque Deus é aquele em poder. É aquele que tem o poder de abençoar. E é porque ele está na comunhão, ou seja, porque o povo pode desfrutar da sua presença. E como ele já foi purificado, existe paz, existe presença e existe paz. Daí ele poder pedir as bênçãos de Deus. Ora, Moisés e Arão entram no lugar santo, né? Pela primeira vez eles estão entrando no lugar santo. Quando eles saem, os dois oram pedindo a bênção de Deus sobre a nação. Neste momento, quando tudo está completo, a glória do Senhor se torna visível. Então Deus manifesta aqui, né, nuvem e glória em forma de fogo, do mesmo jeito que aconteceu lá atrás no Êxodo, lá quando eles saíram. Então, ele torna visível o aceitar de tudo que estava sendo feito para ele. O fogo desce sobre o tabernáculo, ele queima os sacrifícios no altar. E neste momento, então, o povo, em adoração e em temor do Senhor, se prostra com o rosto em terra. Entretanto, nem tudo foi bom, nem tudo foi maravilha. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão. E eles tinham, então, como já haviam sido consagrados e como eles eram filhos mais velhos, eles tinham algumas funções no cerimonial de purificação, de adoração ao Senhor. Só que eles abusaram por desobediência. Eles desobedeceram? Sim. De que forma eles desobedeceram? A primeira maneira de entender a desobediência de Nadab e Abiú foi que ele não deveria ter tirado a brasa do altar do holocausto. Esta brasa não era santa. Isto era uma inovação. Eles não tinham que ter pego estas brasas para fazer o incenso, para queimar o incenso. Então, eles desobedeceram, isto era uma desobediência, porque eles não poderiam ter feito isso. Segundo, eles ofereceram incenso. Isto não era função deles, porque nem Nadab nem Abiú era sumo sacerdote. E só o sumo sacerdote é que poderia colocar incenso no incensário e apresentar diante de Deus. Mesmo assim, o sumo sacerdote só poderia fazer isso num dia específico, que era o dia da expiação, conforme as regras tinham acabado de ser explicadas para eles. Então, num primeiro momento, eles desobedeceram. Num segundo momento, eles usurparam o cargo. Alguns dizem que este incensário era um incensário qualquer. Além disso, né? Então, era um objeto impuro, com fogo impuro, por uma pessoa impura. Ou seja, tudo errado. Tudo errado. Então, foi um abuso de Nadab e Abiú. Em terceiro lugar, algumas pessoas dizem, alguns estudiosos dizem, que eles não foram
autorizados. Ninguém pediu, nem Nadab nem Abiú pediram para que isso fosse feito. Então, não havia autorização. Uma outra forma de desobediência. Algumas pessoas dizem que eles estavam embriagados. Existe dúvida porque a palavra não fala que eles estavam embriagados. Entretanto, depois da morte de Nadab e Abiú, houve uma orientação para que se proibisse a entrada e o ofício, ou seja, não se podia oficiar, não se podia fazer os rituais embriagado. Então isso nos fala que muito provavelmente Nadab e Abiú abusaram, arrogantes, orgulhosos, achando que tinham uma posição superior, fizeram uma coisa que Deus não autorizou, de uma forma não autorizada, e usurpando a posição de quem poderia fazer isso. Então, tudo errado. E embriagado, né? Acima de tudo. Então, tudo isso levou à morte, né? Por desafio a Deus. Né? Então, nestas circunstâncias, o que aconteceu é que eles foram pura e simplesmente tragados pelo fogo. Eles morreram queimados, né? Deus os queima imediatamente, porque a afronta a Deus foi muito grande. Uma vez mortos Nadab e Abiú, o que acontece é que Deus proíbe o choro, proíbe a lamentação principalmente de Arão. Arão não podia lamentar, Arão não podia chorar os seus filhos, nem os outros sacerdotes. Por que eles não podiam fazer isso? Porque eles estavam santificados. Eles estavam numa posição de responsabilidade. Eles não poderiam chorar, porque se eles chorassem, eles estavam achando que Nadab e Abiú estavam certos e foram punidos indevidamente por Deus. E isso não aconteceu. Eles foram punidos exatamente porque fizeram o que não deveriam ser feito. Né? Então, esta santidade, este agir de não poder chorar é exatamente por causa da posição. Né? Eles podiam, óbvio, aceitar humildemente. Amados, nós lembramos o seguinte aqui: o juízo é rigoroso, é mais rigoroso com aqueles que têm capacidade, conhecimento, aqueles que estão colocados na posição de responsabilidade e de autoridade, porque eles tinham autoridade. Os cadáveres foram retirados por seus primos, e a palavra diz que foram Misael e Eusafã. Eles eram primos, mas eles não eram sacerdotes. Então eles podiam tocar o cadáver. Lembre-se que nós já vimos que tocar cadáver significava ficar impuro. Então eles poderiam tocar o cadáver, porque eles não eram sacerdotes. Então eles não estavam purificados e consagrados naquele momento. E eles foram enterrados fora do arraial. Por que fora? Porque eles não poderiam contaminar um local que era santo. Significa então aqui que todos eles, consagrados, puros, tinham que aceitar o que aconteceu, a decisão de Deus, que é santa, soberana e perfeita. E é aqui que se coloca também a regra de proibição
de oficiar bêbado, ou seja, a proibição de beber bebidas inebriantes, porque bebida que não tinha fermentação, que não tinha álcool, eles podiam beber, por óbvio, né? Mas se ela estava fermentada, se fosse vinho ou cerveja, porque cerveja também é uma bebida inebriante, porque ela também tem álcool, né? Eles não poderiam beber antes de fazer os seus deveres, ou seja, a proibição de beber antes de oficiar. Depois, em outros momentos, eles até poderiam fazer. Então, por esta razão, eles imaginam que eles estavam bêbados quando fizeram o que fizeram, né? A afronta, o desafio de Deus. Amém, amados? Percebam a seriedade da posição da nação santa, do reino de sacerdotes, da qual nós fazemos parte. Amém, queridos? Bons estudos.